Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI, número 2434, tá aqui em cima no vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de mais um vídeo aí, fazer uma apresentação do modelo de negócio. Não é uma small cap, né, que é o foco aqui do canal, mas já pediram algum tempo atrás. E não é nenhuma empresa que eu já analisei a fundo, nunca vi muito interesse nela. Mas achei até interessante a apresentação institucional. É um Gerdau Day, né, que eles fizeram no fim do ano, mas agora eles trouxeram um modelo de apresentação mais enxuto agora no início do ano. Então a gente vai falar da Gerdau, tá? Mais uma vez, peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiver interesse no nosso serviço de análise, tem um link na descrição do vídeo. Agora a gente tem uma plataforma, um sistema, um site próprio, tá? Então, vamos lá. Apresentação institucional aí de janeiro de 2024 da Gerdau, né? A Gerdau é a maior produtora brasileira de aço. Então, ela tem essa questão que é um foco em uma commodity bem específica, né? Tem as commodities de petróleo, empresas de petróleo, tem de celulose, que são grandes, empresas que dependem do preço dessa commodity no mercado internacional, tá? É um pouquinho diferente até das commodities agrícolas, que, apesar de ter uma dependência internacional, tem um foco mais aí na produção no mercado cenário nacional, né? Mercado doméstico. E eu nunca gostei muito dela por conta da dívida, né? Depois a gente vai falar um pouquinho. Ela tem uma presença bem grande aqui em 7 países, a presença industrial. Então tá aqui as plantas industriais. E tem as unidades de produção de aço, né? Que são 30 unidades, né? Então a gente tem aqui, ó, em azulzinho, então, a unidade operacional e comercial e alguns postos de inovação, né? Pesquisa para produzir um aço de melhor qualidade, de repente pegar um aço em um lugar diferente, né? Porque ela tem 2 minas de minério de ferro também, tá? Bastante funcionário, né? Uma empresa gigante, né? É negociada, inclusive, ao longo do mundo, tá? São Paulo, Nova York, através das ADRs, né? Aqui no Brasil a gente consegue investir no exterior com as BDRs, lá tem as ADRs. Aqui tem alguns produtos, né? Eu não sei nem dizer que produtos são isso aqui, tudo feito em aço, né? Então, viga, manilha, enfim. E também tem florestas, tá? E plantações de eucalipto e tal. Então é muito grande, tá? Gerdau. Aqui falando dos propósitos dela, são as missões, valores, isso aqui. Mais um texto que toda empresa tem ali para guiar os executivos, guiar os funcionários, né? Mas nada que se aplique muito aqui no cenário da gente investidor, né? Governança corporativa. Se eu fosse investir na Gerdau, eu pegaria, tá? A holding diretamente, que é essa Goa, tá? Acho que é a Goa, né? A holding, não é isso? Vou pegar aqui. Tá bom. GGBR, tem a Gerdau. Goa cotação. Goa Holding, deixa eu ver se é isso. Eu confundo, eu tava vendo. É a Holding, a Goa, tá? Eu investiria na Holding, porque ela tá acima da Gerdau propriamente dito. Às vezes tem alguns conflitos de governança que a gente vê. Isso daí eu vi na CSN Mineração, assim, quando abriu capital na bolsa, a empresa se endividando para distribuir dividendo para a Holding, que é a CSN, né? Então eu preferiria ficar com a Holding, tá? E os dois são negociados na bolsa, tá? A própria Gerdau aqui diretamente, mas tem a Holding, que tem detenção. Mas hoje a gente vai falar da Gerdau aqui, do segmento dela aqui, mais focado no aço e tal. Depois teria que olhar com calma sobre a Holding especificamente, porque talvez tenha algumas empresas embaixo dela, o endividamento próprio da Holding, teria que olhar com calma, tá? Então, para quem vai investir nesse tipo de empresa, tem que tomar muito cuidado, né? Ainda mais quando tem 2 empresas listadas na bolsa, tem estruturas diferentes, né? Lembra um pouquinho Itaúsa e Itaú, né? Mas é bem diferente, até os segmentos. Então tem que tomar um pouquinho cuidado. Aqui mostrando o crescimento da Gerdau, ela teve um processo que ela estava com uma dívida bem alta. Então o que ela fez? Ela vendeu algumas operações, 7,4 bilhões de reais. A dívida dela hoje é por volta de quase 11, né, 10 bi, dívida bruta. Então esse processo aqui de desinvestimento ajudou nessa desalavancagem, tá? Então ela reduziu aqui o número de países, operação. Mesmo assim a receita deles cresceram, mas assim, a receita deles cresceram, assim como a parte de petróleo, por conta da alta do preço da commodity, tá? Vendeu aqui usina de carvão, enfim, outras partes aqui, de joint ventures, plantas nos Estados Unidos, hidrelétrica, eles tinham muita coisa que não era o core da companhia, né? Era mais acessório. E a gente vê que melhorou bastante, tá vendendo essas coisas que não é o core, né? Parte de hidrelétrica, carvão, tá? Para focar na parte industrial da companhia de aço. Então, assim, a margem bicha subiu pra caramba. Claro que muito disso veio da contribuição do preço
da commodity. Dívida líquida sobre EBITDA daqui, isso aqui está ajustado, tá, pessoal? 0,33 vezes. Despesa geral administrativa também caiu, então parece que fez bem, né? Mesmo eles reduzindo a participação ao longo do mundo, tá? Então qual é a estratégia deles? É focar nas Américas, né? América do Norte e América do Sul. Tem uma rentabilidade maior, focar no core business, que é o que eu falei agora. Né? Enfim, basicamente seria isso. Evolução da margem, né? Aqui por regiões. A gente vê que consolidado subiu bastante. Aços especiais, América do Norte. A gente vê que a América do Norte está voando, né? O Brasil sofrendo um pouquinho mais. América do Sul também, né? Consolidado aqui. E aqui por ano, né? Bem interessante, né? Como a empresa América do Norte aqui vem subindo já numa ascensão bem positiva. Brasil que recuou bastante aqui. Estou aqui falando mais um pouquinho sobre a empresa, 13 plantas industriais, 74 lojas próprias de distribuição de aço. Né? Então eles atuam muito em construção, né? Depende também do cenário de queda de juros. Eu acho que depende mais a Gerdau do cenário global, né? Por conta desse preço da commodity, né? Aço e tal. A questão do industrial aqui eu acho que é mais cenário nacional. E a distribuição aí dos produtos também demanda e tal. Capacidade aqui de aço bruto. Maior produtor de carvão vegetal do mundo, ainda tem essa parte aqui de carvão vegetal, que não é o core deles. Então eles vendem prego, chapa, perfis, aqui tá em português, né? Bobina, vergalhão e tal. Tudo isso aqui mais para construção, né? Início da operação aços planos, eu não sei qual é a diferença aqui, mas eles entraram aqui, ó, essa parte de aços planos. Não utilizam mais barragem de rejeitos desde fevereiro de 2023. Isso aqui não sei se era algum risco relacionado até a questão aí do... Isso aqui no Brasil, tá? Cadê? Até relacionado a algum fator semelhante da Vale, né? Porque eles têm a questão do minério de ferro. Aqui na América do Norte, né? Engloba México também, Canadá. Então eles estão investindo bastante em parte de inteligência artificial, machine learning, para ter maior rentabilidade. De repente, por isso que está expandindo tanto a América do Norte, tá? Fizeram desinvestimento em algumas áreas aqui, ó, vergalhão, fio, máquina e tal. Eles vendem aqui muito para B2B, né? Para outras empresas. E o One Stop Shop, né? Você consegue comprar tudo num lugar só para uma construção. 10 unidades de produção de aço com atuação nos Estados Unidos e Canadá e joint venture no México. Mercado de atuação, né? A gente vê que distribuição aqui eles não tinham destrinchado aqui no Brasil, né? Não tinha nem entendido muito bem. 50%. Aqui a gente vê civil, metálica, fundações, né? Construção não residencial. Parece que é muito integrado, né? Esses segmentos aqui, apesar de eles distribuírem por áreas, parece que são muito integrados. A capacidade aqui é até menor, né? Opa, tá passando direto. 5.400 MT, aço bruto, não sei o que é MT. Aqui no Brasil é 7.700. Aqui é América do Sul, a gente vê que é bem menor essa capacidade. 100% à base de sucata. Tem menos presença e tal. A gente vê que a parte de semi-acabados é maior. A construção sempre nessa proporção, mais ou menos, né? Geralmente varia aqui entre indústria e distribuição até agora que a gente viu. Teve uma certificação aqui na empresa no Peru. Acho que o Peru está dominando bastante, né? Por isso que eles até tiraram essa certificação aqui. A Argentina recuou bastante. E no aço laminado, né? Tem dois tipos de aço, né? Bruto e laminado. E no aço bruto, a Argentina ainda é forte. E o Uruguai mais ou menos em linha. Aqui, aços especiais. Nossa, daqui deve ser para carroceria de veículos, ó. Suportar trator, suportar motos, enfim. Aí deve ter parceria aí, de repente, com uma Harley, alguma coisa nesse sentido, né? 7 plantas, 3 no Brasil, 4 nos Estados Unidos. É bem interessante, tá? Então vocês veem que tem segmentos que às vezes fogem até do nosso alcance, né, de entendimento. Essa questão de aços especiais, completamente diferente da parte industrial, de construção civil, né? Tem uma capacidade grande também, avançar os processos de fabricação, tá? Aplicação de alta exigência, até porque isso daqui aquece muito, né, o ponto do motor. Eles estão investindo nessa parte aí de pesquisa, né?
Aqui está separado, né, segmentos, construção, tá. Enfim, nada demais. Desempenho por operação do negócio. Então o volume, a gente vê que eles reduziram ainda, tá mais ou menos flat, nem caiu tanto, tá? Isso daqui é na América do Norte, né? A gente tem um backlog aí de pedidos. Estão atendendo aí entre 60 e 70 dias de cobertura. Investimento em algumas usinas, usina solar também. A gente vê que a empresa sofrendo um pouquinho, né? Agora em 2023 sofreu bastante frente a 2022. Essa questão da inflação, queda por demanda, alta de juros, impacta bastante. Deve ter impactado bastante no preço do minério, né? Do aço. Vamos ver aqui qual é o preço do aço. Trading View, vamos ver. Não sei nem qual é o indicador, porque eu não fico olhando essas aço, performance da indústria. Ah, isso daqui são empresas, né? Aço, cotação. Contrato futuro? Vamos olhar. Ó, só se vocês olharem esse aqui, por exemplo, esse preço aqui desse contrato futuro aqui, de aço steel, não sei qual é a referência, tá? Ó, bem abaixo, 2021 ficou bem alto, né? A questão da pandemia aqueceu bastante. Então isso daí afeta bastante, né? O preço da commodity da empresa, né? Então o volume cai, mas a gente vê que nem caiu tanto, tá? A receita caiu um pouquinho mais, né? Manteram a capacidade fabril, mas a receita caiu bastante e aí o EBITDA despencou, né? Porque usando a capacidade da fábrica, mais ou menos em linha com os anos anteriores, trimestres anteriores, receita despencando, o EBITDA vai mais embaixo ainda, né? Então isso é uma desalavancagem operacional, né? Isso aqui foi no Brasil, onde que tá? Ah, aqui foi na América do Norte, né? O Brasil ainda foi pior ainda, né? 44,5% caiu, né? Então tem uma tendência ainda de... Né? Cadê? América do Norte. Aqui aços especiais. Aços especiais seriam esses veículos pesados e tal. Ó, teve greve, montadora. Essa demanda por veículo também reduziu bastante com essa alta da inflação. Aqui é América do Norte. Tá falando um pouquinho, backlog. Aqui no Brasil, né? No Brasil caiu bem mais. Porque eles têm que importar bastante aço também, ó. Cenário externo desafiador. Margem de exportação também. Então, o cenário macroeconômico, né, impacta bastante. Aqui é América do Sul. América do Sul a gente vê que está um pouquinho melhor, até que melhorou até em relação ao segundo tri. Não caiu tanto em relação ao 2022. Né? Apesar da escala que parece que caiu muito, né? 12%. Né? Vê que não caiu tanto não, de 533 milhões para 500 milhões. Nem a receita caiu absurdamente assim. A gente vê que a empresa tem uma dívida líquida sobre eles, né, que está ajustado, tá, pessoal? Sempre tomar cuidado, isso aqui é bom a gente dar uma olhada. Mas a gente viu lá que o histórico da companhia era uma dívida maior, fizeram desinvestimentos, né, dívida líquida sobre eles é super tranquilo agora, dívida líquida de 5,4, mas a dívida bruta, acho que não está nesse gráfico aqui não, é bem maior, tá? É porque eles têm um dinheiro em caixa. Mas a dívida líquida sobre eles ajustado parece ser bem tranquilo, tá? Teria que ver aqui tirando esses ajustes enquanto tá mesmo, tá? Aqui o EBITDA, ó, a gente vê que é bem inferior que foi em 2023, referente a 2022, 2021. Isso daqui ainda é uma ressaca de uma maior demanda do pós-pandemia, né? Tá vendo aqui, ó, na pandemia, era mais ou menos esse nível aqui, ó, 7,6 bi, 5,7, 6,6, né? A empresa não vinha saindo em outro lugar. Aqui teve desinvestimento, né? 2018, mais ou menos, e que melhorou a rentabilidade da companhia. Então teve uma alavancagem aqui, né? Uma alta do EBITDA, 2019 deu uma quedinha e 2020 voltou a subir. E aqui 2021 e 2022 meio fora da curva, né? Eu acho que uma demanda muito alta ainda pela commodity. Agora a tendência 2023 reduzir, talvez 2024 melhorar novamente, né? Com o Fed baixando taxa de juros nos Estados Unidos, baixando taxa de juros na Europa, né? Inflação controlada também. Fluxo de caixa livre da companhia. Tem que tomar cuidado também para ver se não está ajustado, mas a gente vê que é bem menor também que 2022, 2021.
Então, o que a gente tem que acompanhar é se eles vão conseguir manter um patamar aqui, ó, superior a 2020 ou próximo a 2020, tá? Porque se retornar aqui para o patamar de 2017, 2016, até o fluxo de caixa livre, é que não está muito interessante, tá? A gente vê que a empresa, mesmo tendo diminuído a alavancagem, como ela tem uma dívida muito intensa, que a gente vai ver adiante, porque isso aqui é dívida líquida, mas a dívida bruta pesa bastante no resultado financeiro. A gente vê que o lucro líquido não é tão alto, tá? O lucro líquido por ação, inclusive, é mais impactado ainda, ó. A gente vê essa queda mais expressiva. Aqui falando mais alguns destaques, consolidando, né? A receita caiu bastante, a gente viu que em tudo caiu, né? EBITDA também. Ciclo financeiro, falando do capital de giro, contas a pagar, contas a receber, estoque. A gente vê que eles reduziram um pouquinho o estoque. O ciclo financeiro ficou um pouquinho mais longo por conta dessa redução do estoque. Contas a receber um pouquinho menor que o segundo tri, mas mais ou menos no mesmo nível, né, que os trimestres anteriores. A gente vê que 2022 estava fora da curva, né? E o contas a pagar eles também quitaram um pouquinho, né? Fluxo de caixa livre menor, porque eles ainda têm um capex intenso, tá? Então esse é um grande problema dessas empresas de commodities. Normalmente tem um capex intenso, tem uma dívida pesada, depende muito desse preço, oscilação de preço de commodities, tá? Aqui tem a dívida bruta de 11,5 bi, então é uma dívida que pesa bastante no resultado financeiro, tá? A Selic baixando, talvez dê uma controlada aí nesse resultado financeiro, mas pesa bastante. E eles têm uma política aqui de ter uma dívida nessa faixa mesmo, tá? A gente vê aqui nos últimos trimestres, mais ou menos nessa linha aqui. A tendência é até aumentarem, aumentar essa dívida aqui de 11,5 bi, tá? E esse dívida líquida sobre EBITDA também, ó. A gente vê que é dívida de longo prazo e tal. Tem uma linha de crédito aqui, ó, RCF. Mas o dinheiro em caixa mesmo é só 6 bi, né? Não é uma empresa que paga grandes dividendos e tal. Se vocês olharem o payout, geralmente o pessoal seguia muito pelo dividend yield, tá? Que não é muito interessante. O dividend yield pode ser interessante se a empresa está muito descontada, tá? Mas não é para você olhar isoladamente dividend yield, sendo que a empresa está esticada, sendo que a empresa não está tão descontada. O que a gente olha para se guiar se a empresa é uma boa pagadora de dividendos é o payout. Então vocês veem que nos últimos anos, nos últimos trimestres, é um payout de 30%, 39% e tal. Nos últimos anos também, ó, na média 33. Esse terceiro TRI pagou 58. Então não vejo como interessante você investir numa empresa desse volume, né? Não sei nem qual é o valor de mercado da Gerdau. Vou ver aqui. GGBR 3, 4. Tem valor de mercado 36 bi. Como que ela estava no passado? Mais ou menos em linha. Nem caiu muito, tá? A empresa nem caiu muito, ó, 22%. Só o pessoal se desespera muito, né? De 29 para 21. Eu não acho uma queda muito grande, não. A empresa teve um turnaround aqui, né, em 2018, né, para trás, né, que a gente viu que... Cadê? A cotação disparou, né, de 14 para 20... De 14 para mais de 30, né, então a empresa aí mais do que dobrou o valor de mercado. Isso aqui depois que eles fizeram o desinvestimento, né, porque ela ficou muito tempo aí mal. Parece que ela está um pouquinho melhor, mas ela já tem um valorzinho de mercado alto, então eu esperaria um payout um pouquinho maior, né? Então o pessoal olha muito aqui para esse dividend yield, que não é muito interessante, né? A gente vê que a empresa nem está tão descontada assim, olhando o contexto geral da companhia. Eles estão fazendo algumas recompras, a gente vê que não é recompra tão grande, ó. A holding também faz recompra. Então eles cancelam, mas se vocês olharem aqui, eles não recompram todo esse valor aqui não, tá? Em milhões, tá? 55. E essa compra não é tão grande, tá? Em milhões. Aí tem a metalúrgica, que também é Gerdau, ó. Capex da companhia, a gente tem um capex pesadíssimo, ó. A investir 8 bi que eles ainda vão investir, ó, quase 11 bi. Isso daqui é equivalente... Cadê o EBITDA deles? Ó, é mais do que o EBITDA que eles geraram aqui. Aqui os 9 meses não, pera. É mais ou menos equivalente aqui ao que eles geraram aqui nos 9 meses de 2023, tá? Então, mas assim, mas eles ainda têm dinheiro para pagar do resultado de dívida, né, os juros da dívida, tem dinheiro aí que eles precisam
para distribuir, por isso que eles não têm um payout muito alto. Então eles estão investindo quase o valor que eles geraram de caixa em 2023, tá? Claro que ainda vai entrar o quarto tri, vai ser um pouquinho mais. E o patamar não é esse aqui, tá? 2022, 2021, muita gente se guiando em Gerdau por conta disso, tá? O patamar é até abaixo do que está em 2023, provavelmente. Então a gente tem um capex bem alto, né? Aqui por segmento, para quem quiser depois pesquisar a fundo, tá? Tem muito lugar aí para investir ainda. Eles estão aumentando aí a capacidade nessa fábrica aqui, Middleton, sei lá, que pode aumentar o EBIT em 500 milhões por ano, mas isso daqui não é imediato, tá, pessoal? Isso aqui às vezes demora anos. Aí a fábrica começa a operar, aquela parte ali que eles fizeram a obra, operar com maior capacidade, tá? Isso daí vai expandindo aos poucos para ver se vai ter algum problema, se vai ter alguma interrupção. Então, falar um pouquinho aqui do minério dele, minério de qualidade, minério competitivo. Mas tem que ter investimento aí, ó, 3,2 bi. É muito dinheiro, né? Falando aqui desse minério de ferro em grãos muito finos, esse pellet feeds, não sei como é que se pronuncia não, tá? Eles têm aqui algumas britagens, mineroduto para transferir esse minério, enfim, terminal ferroviário, toda a estrutura aqui que eles usam para, desde a extração do minério até a chegada aí para o consumidor ou para a empresa que vai fazer a venda ou para a própria Gerdau, tá? Então a gente tem mais um investimento aqui também em ouro branco. Então eles estão destrinchando aqui, né? Parte aqui de perfis estruturais, essa parte aqui dessas bobinas para ganhar qualidade. Então tudo isso aqui pode ser que aumente, né? Aqui, ó, cadê? 400 milhões ao ano, 250 milhões ao ano, mas isso daí é ao longo do tempo, não é imediato. Então isso aqui, de repente isso aqui demora 3 anos, depois isso aqui demora mais 3 anos, tá? Então esse seria o perfil de uma empresa aí de longo prazo, tá? Só que eu não vejo, assim, a gente analisando o contexto geral, conceituando tudo ali, que a gente já viu até agora, não vejo a Gerdau como descontada, tá? A gente poderia até esboçar um valuation na companhia, a gente tem valuation de muitas empresas, mas só de vocês olharem aí para trás, vocês vão ver que a empresa está mais ou menos no mesmo nível daquela alta de receita, e eu não acredito que você vai estar conservador estimando que a empresa vai se manter nesse nível, tá? Falando mais aqui da parte de fornos para aquecer, para não sei se é para tornar solúvel, né? A questão do aço. Então a gente tem que fazer algumas reformas, reparos, enfim, manutenção, né? Aquele ESG, né? Falando de segurança do trabalho, também é importante, né? Isso aí impacta na questão dos trabalhadores, impacta na margem operacional. A gente vê que eles têm uma taxa de frequência de acidentes reduzindo ao longo do tempo. Já foi muito alta, né? Até lá no passado. Curioso, né, que agora eles estão melhores até aqui nessa taxa de frequência. Então vocês estão vendo como a rentabilidade da companhia melhora com o investimento aí no bem-estar do profissional, né? E falando da linha do tempo de ESG, o que eles investiram, baixo carbono. Isso aqui mais é para entrar em alguns índices de sustentabilidade, compromisso da Gerdau, enfim. Mais investimentos, a parque solar, mais o que? Opa. Crescimento em aços longos, mineração sustentável, bem grande, né? Prêmios que eles ganharam, enfim. Esse foi o vídeo da Gerdau. Deixa eu botar aqui uma imagem aqui legal depois, para tirar uma foto para o thumb. Então, pessoal, esse daí foi o Gerdau Day. Espero que eu possa ter contribuído com esse tipo de análise para vocês. Peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiverem interesse em nosso serviço de análise, o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço a todos.